prazer, eu me chamo Hayate. Todos nós temos várias histórias para contar sobre a nossa época de escola. Seja um namoro que deu errado, uma encrenca com a diretoria ou até mesmo uma briga com que você acabou se envolvendo. E eu não sei vocês, mas quando eu estava na minha época de escola, eu não era conhecido por ser uma pessoa muito extrovertida. Se bem que isso não mudou hoje em dia. Na verdade, eu era o típico aluno que não falava com ninguém e ficava desenhando na mesa ou no caderno. Aquele típico aluno do fundão que sentava no canto mais escuro da sala onde ninguém podia ver. Não olhe muito pra ele. Porém, eu nem sempre fui esse poço de introspectividade. Afinal, eu até mesmo já me meti em algumas brigas na escola. 3 brigas para ser mais exato. Mas para contar essa história para vocês eu vou ter que mudar de visual. Oi, tio. A primeira briga. A minha primeira briga que eu me meti foi na época da 3ª série do Fundamental. O recreio tinha acabado de começar e eu estava sentado na minha, brincando com meus Googles de Legos. Esses já eram brinquedos bem populares na minha época. A gente fazia até mesmo uma troca de Legos de Googles como se fossem cartinhas de Pokémon, ou coisa assim. Será que vocês ainda brincam com isso hoje em dia? Se tiver alguém que ainda estude me assistindo, comenta aqui embaixo. Como eu disse, eu estava brincando de boa, completamente indefeso e livre de preocupações. Até que um aluno chegou em mim irritado por algum motivo e... Eu não gosto de você. Sim, ele me bateu de graça, sem explicações, sem remorsos, sem nenhum motivo aparente. Um soco covarde contra um aluno indefeso que estava apenas brincando com seus Legos de Googles. E tudo que eu pude fazer era chorar. E chorar mais. E chorar mais ainda. Me lembro que eu chorei tanto, mas não porque eu levei um soco de graça, mas sim porque ele quebrou meu óculos de borboletas com aquele soco. E cara, como eu gostava daquele óculos. Após isso, nós dois fomos mandados para a diretoria. E a diretora meio que só olhou pra gente e falou... Vocês estão amigos, então não briguem. E fez a gente se abraçar enquanto nós dois estávamos chorando por ter brigado um com o outro. Segunda briga. A minha segunda briga aconteceu um pouco mais no futuro. Eu estava com meus amigos jogando bola e me divertindo bastante. Até que um garoto foi com tudo na direção do gol para chutar a bola. E o goleiro, tentando defender, acabou levando um baita chute na barriga. E todo mundo ficou tipo... Eita, pô. Me lembro que os dois começaram a discutir e o garoto foi pra cima do goleiro tentando bater nele. E eu me meti na frente do goleiro, tipo... Não encoste nele, malfeitor. E ele olhou pra mim com um olhar furioso e tentou me dar um soco. Porém, eu consegui desviar por pouco, e a gente se olhou igual 2 personagens de anime prestes a se enfrentar. E depois disso, ele olhou pra mim com mais raiva ainda. E ele foi pra cima de mim tentando me bater sem parar. Ele tentava me acertar, e eu comecei a desviar pulando pra trás enquanto eu gritava "Errou!". Tipo aquele meme do Faustão, sabe? Eu só sei que a gente atravessou a quadra do colégio de ponta a ponta nisso. Até que ele parou, olhou pra mim cansado, depois de ter tentado me espancar, e foi embora suspirando com raiva. A professora de educação física chamou nós dois e brigou com a gente. Após isso, ela mandou a gente subir pra sala de aula antes da aula acabar. O goleiro vendo isso, ele veio até mim falando tipo... Obrigada, amiguinho, você é foda! Eu amo abacate. E parando pra pensar, é uma ótima ideia mandar 2 alunos que estavam se deitando na porrada pra ficar sozinhos numa sala escura no 2º andar de um colégio. Parabéns, professora, você acabou de organizar uma rinha de crianças. Terceira briga. A minha terceira briga foi com o mesmo garoto que tentou bater no goleiro anteriormente. Ele era meio revoltado, então arrumava brigas com facilidade. E eu, como era amigo de todo mundo na sala, eu acabava estando sempre perto dele. Antigamente, os professores faziam todo mundo da sala ser amigo antes do ano começar. Eu acho que é pra gente poder ter uma boa convivência em geral um com os outros. Isso, claro, no fundamental. Será que os professores ainda fazem algo assim hoje em dia? Comenta aí embaixo. Isso aconteceu no intervalo. Uma coisa interessante dessa época é que a cultura de meninos versus meninas era muito forte. Então, a nossa sala se dividia ao meio quando o recreio começava. De um lado, os meninos brincavam de Max Steel, Lego e afins. E do outro lado, as meninas com seus celulares, suas marmitas chiques e seu salão de beleza que elas levavam pro colégio. Eram literalmente como tribos, sabe? E no nosso lado estávamos brincando de futebol de tampinha. E cara, isso é muito engraçado. Porque era uma escola particular. Enquanto nas escolas públicas o pessoal quer ter o iPhone do ano, a gente dava maior valor para as tampinhas de garrafa. Porque se você tinha uma tampinha, você também tinha uma bola. A gente separava as tampinhas por marcas de coisas assim. Literalmente uma coleção coletiva de tampas de garrafa.
Então, uma tampa de garrafa se tornava a nossa bola de futebol. E isso, para um bando de crianças, era ouro. Então, estávamos brincando de futebol de tampinha e o garoto brigão era o goleiro dessa vez por uma ironia do destino. E estava tudo tranquilo até que, sem querer, eu acabei chutando o dedo dele. E obviamente isso não foi algo bom. Ele se levantou furioso. O olhar do inferno estava cravado em seus olhos. Ele veio até mim e ia me bater de novo. Eu não tinha como pular para trás dessa vez. A sala estava muito pequena devido às cadeiras desarrumadas. Então eu não podia pular para trás nem gritar "Errou!". Eu apenas cruzei meus braços e comecei a me defender. Ele levantou os braços e começou a me dar uma sequência imparável de socos. Ele começou a girar os braços e me bater várias vezes. E eu só fiquei parado, me defendendo. Eu literalmente fechei os braços igual um personagem de anime para me defender. Até que ele parou, cansou de novo, me olhou com aquela mesma raiva de antes e foi embora. E sério, isso resume bem como funcionam as brigas de criança. Eu sei, você estava esperando porradarias de lutas épicas, não é? Eu infelizmente nunca usei minha força contra alguém. Eu tive uma boa mãe que me ensinou que violência nunca deve ser usada contra pessoas a não ser que eu realmente precise. E eu replico isso na minha vida. Eu acabo sendo alguém muito calmo. Até demais, na verdade. Bom, mas como ela diria, sejamos pessoas calmas, pois de gente frustrada o mundo já está cheio, não é mesmo? Se você entrou aqui de cabeça, por favor, se inscreva. Esse vídeo deu um baita trabalho e eu sou um canal novo. Vai que eu fique famoso. Você estaria fazendo parte disso desde o começo. Bom, é isso. Adieu!